Vou colocar até para gravar aqui. Se não. Gente, vamos fazer uma oração para iniciarmos a aula, então. Senhor, obrigado. Nós louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos falar a respeito de assuntos concernentes à tua palavra. Paizinho, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um dos alunos que está aqui na sala, aqueles que talvez entrarão depois, que todos nós possamos ter uma aula abençoada em nome do Senhor Jesus. Tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Muito bem, gente, vamos lá para a nossa última aula de hermenêutica e a nossa aula mais curta, né? A aula de hoje vai ser surpreendentemente curta, né? E já vou explicar daqui a pouquinho, vocês já vão entender por quê. Bom, todos vocês, obviamente, estão fazendo o livro de hermenêutica, porque vocês não têm ainda o livro antigo, né, dessa matéria. Vocês só têm esse livro agora. Aliás, eu acho que não, né? Ninguém está repetindo hermenêutica, né? Só a Delita, talvez. Acho que não. Delita, não. Não repeti nenhum livro, não, ó. Nem falar que eu sou repetente, não. Ela já ficou brava, já. Porque eu estou falando porque o livro anterior para esse aqui teve uma mudança muito grande, né? Teve uma alteração muito grande em relação ao conteúdo do livro. E para ser bem sincero, eu sou meio dividido assim nesse livro, se ele é melhor ou pior, tá? Sei. Eu acho que o material anterior, ele trazia muito mais conteúdo em relação às regras propriamente, né? Esse daqui, ele traz mais... Nossa, tem umas coisas que é difícil de falar, né? Mas umas encheção de linguiça. Aqui, alguns assuntos repetitivos, né? Alguns pontos que, na verdade, eles poderiam ser tópicos de outros assuntos, mas, enfim. Não sou eu que decido o conteúdo, mas eu acredito que, em partes, trouxe algumas coisas positivas, esse novo material, mas, em outra parte, ele tirou questões que eu acho que seriam essenciais para a gente estudar aqui. Aumentou a quantidade de questões gramaticais e diminuiu as regras propriamente de interpretação bíblica propriamente, né? Mas nós vimos nas aulas anteriores os métodos sintético e biográfico, né? Esses dois métodos aí nós analisamos. Tem mais dois para a gente ver, que é o temático e o devocional. E quando o temático ou tópico, né? Tópico ou temático é a mesma coisa. E esses métodos, o método temático e o método devocional, eles não trazem nenhuma novidade, tá? Nada, zero do que a gente já tinha visto anteriormente nos outros métodos e nas outras lições. Então, a única diferença que ele vai trazer é no que diz respeito à conceituação. O que é um método temático? O que é um método devocional? Então, a gente entendeu o que é. A forma de você montar o estudo é a mesma, não muda nada. É a análise do texto, análise de contexto, o assunto relacionado a um contexto geral da Bíblia, o desejo de aprender a verdade a respeito da palavra de Deus em relação àquele contexto, os cuidados necessários que qualquer estudo bíblico, qualquer método bíblico você teria que ter, o desejo de que a Bíblia fale por si, não eu imponha um significado para o texto bíblico. Então, nesse sentido, como não tem nada novo, até o autor aqui, ele até honesto na última lição, e na lição 10, eu não sei se vocês leram essa parte aí, ele traz lá que o método devocional não traz nenhuma novidade em relação
a regras, né, a forma de se montar um estudo por esse método. O que eles vão trazer aqui são exemplos. Exemplos, então, a lição de número 9, por exemplo, ela vai ter 3 lições, né, 3 textos, melhor dizendo. Um, que ele vai falar o que é o método tópico, vai explicar. Outro, exemplos de estudo de método temático. E o texto 3, procedimento para o método temático, que vai ser mais do mesmo, né? Vai repetir alguns conceitos ali. E o método devocional, o que eu acho interessante em relação ao conteúdo são os exemplos que ele dá. Ele traz alguns estudos prontos aqui, né? Alguns esboços prontos e a explicação. Então, bacana, isso aí é legal, contribui, mas não para a hermenêutica em si. Tá? Isso, enfim, eu estou me controlando aqui para não ser muito crítico em relação ao texto, mas eu acho que essas últimas lições, elas trazem muita repetição de conceito. Enfim, vamos lá. Nós vimos que o método biográfico, o método sintético, é o método pelo qual você seleciona um texto. Tanto o sintético e o analítico, eles funcionam da mesma forma. Você vai selecionar um texto. A única diferença é que um você parte de pontos mais específicos, outro de pontos mais gerais. Mas a base é o texto, né? Ele poderia ser chamado, né, esses dois métodos em conjunto, de método textual, que é quando você vai para o texto, você pega lá um texto específico, né, para se fazer esse estudo. E nesse ponto ele se assemelha muito ao método devocional, porque o método devocional é exatamente isso, você selecionar um texto para estudar. Né? Então, esses métodos, eles vão partir de um texto para você analisar contexto, avaliar, né, entender do que está falando, extrair um princípio, analisar esse princípio, o que a Bíblia, de uma forma geral, trata a respeito desse princípio e fazer uma aplicação pessoal, uma aplicação prática, tanto para si mesmo, ou seja, para quem está estudando, quanto para quem você vai transmitir a mensagem, seja numa aula, seja numa pregação, enfim. Então, o método de estudo, particularmente, o método de estudo que você extrai um proveito maior é o método sintético. No caso do método o biográfico, o temático, eles são muito específicos, porque são questões, por exemplo, que você deseja responder a partir da vida de alguém, de algum personagem bíblico, ou a partir de um tema específico. Eu quero falar sobre perdão. Eu quero falar sobre fé. Eu quero falar sobre esperança. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Então, são temas, são tópicos, né? Então, por isso que chama método tópico ou método temático. Não envolve um estudo propriamente sistemático da palavra de Deus, mas você pinça alguns elementos dentro da Bíblia e vai analisar o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Eu quero fazer um estudo sobre casamento, ou sobre criação de filhos. Então, você parte de um tópico. Eu não estou dizendo que é um método ruim, não é isso, pelo amor de Deus, tá? Mas que tem objetivos específicos. Então, tanto o método biográfico quanto o temático, eles têm objetivos específicos, que são estudar sobre algum ponto em específico, seja uma pessoa, seja um assunto, né? No caso biográfico e temático ou tópico, respectivamente. Isso que eu falo, sobre um ponto de vista mais sistemático para estudo, o ideal é o estudo sintético, porque você vai pegar os textos numa certa sequência e vai analisar os textos dentro de uma certa sequência. Você divide a Bíblia, vai estudar por livro, aí você pega o livro e divide por sessões, aí vai estudar sessão 1, sessão 2, sessão 3. Então, esse é um estudo que você tira o maior proveito no dia a dia. Tá? Porque você não vai repetir as lições. Você não vai repetir os estudos.
Você sistematiza o seu método. Quando você pega um tema, esse tema ele está disposto em toda a Bíblia. Então, por exemplo, eu quero falar do amor de Deus. Nossa, eu tenho texto basicamente de todos os livros da Bíblia que eu posso extrair. Então, eu vou pegar de Gênesis a Apocalipse para falar do amor de Deus. Então, eu vou pegar para falar sobre salvação, é um outro tema. Eu vou pegar texto dos mesmos livros. Muitas vezes eu vou até repetir, porque o amor de Deus está relacionado com a salvação. Né? Então, faz com que esse tipo de método, ele tenha o seu objetivo, ele tenha a sua utilidade, dentro de objetivos específicos, quando você quer falar sobre aquele assunto para algum grupo, por exemplo. Para estudo pessoal, como eu disse, o sintético ele é mais eficiente, tá? Nesse sentido. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não foi muito confuso, não, né? Naquilo que eu falei. Então, nesse sentido, aqui, o método tópico, ou o método temático, ele vai explorar um assunto específico. Então, qualquer tópico apresentado na Bíblia é passível de ser estudado. Se a Bíblia fala sobre um assunto, né, eu consigo montar um estudo a partir daquele tema que ele apresentou. Ainda que esse tema, ou esse assunto, ou esse tópico específico, seja apresentado em 2, 3 versículos em toda a Bíblia. Porque existem alguns assuntos realmente que a Bíblia fala muito pouco. Outros, a Bíblia vai falar de uma forma muito mais abrangente. Então, nós temos assuntos mais abrangentes e assuntos menos abrangentes. Mas todo tema, todo tópico que aparece na Bíblia é passível de ser estudado, tá? E dentro do método tópico é muito importante você ter uma concordância bíblica, uma Bíblia de concordância, ou existem livros também, né, propriamente de concordância. Por quê? Vocês lembram que eu acho que eu mostrei na semana passada para vocês aquela Bíblia online, quando você digita uma palavra? Né? É que ali fica limitado a palavra em si, né? Embora ele traga outros versículos relacionados. Mas uma Bíblia de concordância ou uma obra de concordância vai trazer não só os versículos que trazem a referência direta, mas as referências indiretas também, né? Então, a Bíblia de concordância, ela vai... normalmente, a própria Bíblia... Não sei onde eu pus a Bíblia. Essa própria Bíblia aqui que a gente tem, da quadrangular, que não é uma Bíblia de estudo, mas ela vai trazer algumas referências também, né? No rodapé. Então, você tem as letrinhas, vai lá no rodapé, e ele tem um texto ali de referência. Só que, nesse caso, você corre o risco de ficar voltando sempre o mesmo texto, porque ele manda para um, aqui ele manda para outro, esse manda para esse, e tem mais um monte de outros textos relacionados. Então, uma Bíblia de concordância seria muito mais interessante nesse sentido, para se estudar temas, né? Temas bíblicos. E aí eu disse para vocês, né, sobre referência temática direta e referência temática indireta. Qual que é a diferença? Alguém saberia dizer? O que é uma referência direta e uma referência indireta? Direta é quando está falando diretamente sobre aquele assunto, e indireta, às vezes, quando está falando de alguma coisa que indiretamente talvez você interprete que seja. Você pode colocar outros assuntos ali dentro de um texto. Vamos supor, está falando de dinheiro, mas eu posso interpretar aquele, dependendo do assunto daquele texto, e indiretamente eu posso falar sobre família, dependendo do que esteja falando o assunto. Tá. Eu só vou trocar uma palavrinha do que você explicou, né? Na primeira fala, você fica a interpretação direta é quando você fala diretamente do assunto, né? Mas diretamente do assunto não, diretamente do tema ou do tópico, tá? Porque, por exemplo, então, nós vamos falar sobre santidade, né? Eu até coloquei aqui algumas referências. Vamos imaginar a santidade. Quando você pega Hebreus 12, 14, ele está escrito assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santidade ou santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a palavra santidade ou santificação, ela está aparecendo de forma direta. É a palavra, o meu tema está aparecendo de forma direta no texto bíblico. Tá? Por outro lado, quando você pega Romanos 12, 2, ele vai dizer o seguinte aqui: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, tem a palavra santidade, ou santificação, ou santo aqui, né, nesse texto de Romanos 12, 2? Não tem. Ele vai ter, na verdade, até no contexto, né? Se você pegar o verso 1, ele vai ter lá que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, né? Mas, se você isolar o verso 2, ele vai dizer, vivam conforme os padrões, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, indiretamente, a ideia de separação, a ideia de santidade, a ideia de santificação, ela está implícita no texto. Tá? Então, a diferença é exatamente essa. Uma referência direta ou indireta é isso. Uma referência direta é aquela que vai trazer a palavra que é tema do seu estudo. A referência indireta é aquela que não traz a palavra, mas a ideia pode estar relacionada com o tema, né? O assunto, de alguma forma, como a Delita falou, ela pode estar relacionada com o tópico que você está estudando. Por isso que a Bíblia de Concordância é uma boa, né? E por isso que aquela pesquisa na internet, quando você vai na Bíblia Online e digita a palavra específica, muitas vezes tem alguns textos que você pode não encontrar, porque não vai ter aquela palavra, né, que você está pesquisando. Uma Bíblia de concordância, não, ela vai trazer não só as referências diretas, mas vai trazer as referências indiretas também, né? Então, esse é o método tópico, esse é o método temático de estudar a Bíblia. Você pegar um tema e desenvolver aquele tema a partir de vários versículos que a Bíblia usa, vários capítulos, às vezes, que a Bíblia usa para falar sobre aquele assunto, aquele tema, aquele tópico que você quer estudar. E aí o texto número 2, ele vai trazer exemplos, né, de estudos tópicos. Então, ele traz o tópico da natureza, ou temas, né, da natureza. Então, eu quero fazer um estudo sobre os pardais, sobre a mostarda, sobre o fermento. Então, ele traz aqui o tópico da natureza, um exemplo aqui, os pardais, e ele vai explicar, né, sobre os pardais. Inclusive, na página 150, lá embaixo, ele vai trazer assim, ideias para estudo adicional, ou seja, de outros temas que você pode relacionar. Tá? Tanto no que diz respeito aos tópicos da natureza, quanto aos tópicos teológicos. Então, o tópico teológico, ele traz aqui um exemplo sobre a natureza de Deus. Outros podem ser sobre o Espírito Santo, sobre a redenção, sobre a salvação, sobre os dons do Espírito. Enfim, praticamente tudo o que você encontra na Bíblia pode ser alvo de um estudo tópico, de um estudo temático. Então, eu quero fazer um estudo, por exemplo, sobre as vestes sacerdotais. Eu posso fazer um estudo sobre as vestes sacerdotais? Posso. Então, eu vou pegar todo o contexto bíblico que fala a respeito disso e eu vou montar meu estudo baseado nos textos que eu vou encontrar a esse respeito. Né? O texto do número 3, então o texto número 2 é isso, ele vai trazer esses exemplos. Então, ele vai dar uma explicação aqui sobre os pardais, né? Depois ele faz uma explicação sobre a natureza de Deus, baseado num texto de Abacuque. Né? E só o texto de Abacuque fala a respeito da natureza de Deus? Não, a natureza de Deus é um assunto muito abrangente, mas ele limitou o texto para estudo a esse texto de Abacuque. Então, você pode fazer isso também. Eu quero fazer um estudo sobre a natureza de Deus baseado no livro de Gênesis. Ok, você limita
Você limita o texto bíblico, né? Eu falo, eu vou pegar o texto de Gênesis, analisar conforme a visão de Gênesis, falar aquilo que Gênesis apresenta sobre a natureza de Deus. Então, você pode limitar. É claro que quando você vai falar sobre a natureza de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a redenção, que são assuntos mais abrangentes, são assuntos que você encontra na Bíblia inteira, eu quero fazer um estudo completo. Vai demandar muito tempo, porque, como eu disse, você vai pegar textos de Gênesis até Apocalipse para falar sobre esses assuntos. E aí você vai ter que separar, né? Tanto que a lição, o texto número 3, ele vai falar do procedimento do método tópico, do método temático. Então, o que você faz? Você alista as ocorrências. O que é alistar as ocorrências? Você vai escrever os versículos. Ó, versículo tal, Gênesis tem versículo tal, 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 tal. Êxodo, tal, tal, tal. E vai alistando todos os versículos que falam a respeito do tema, do tópico que você está pesquisando. Aí você vai classificar essas categorias. Você vai classificar em categorias, melhor dizendo. Então, eu separei um tema aqui só para exemplificar, que é o tema dons. Né? Falar a respeito de dons. Então, os dons, eles podem ser categorizados em dons pessoais, em dons ministeriais, em dons espirituais. É um exemplo de categorização. Então, eu separei todos os versículos bíblicos que falam a respeito de dons. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou categorizar. Eu vou pegar, como se eu fosse montar caixinhas, né? Caixinhas. E aí, eu vou pegar, eu tenho 3 caixinhas aqui nesse caso, nesse exemplo que eu dei. E eu vou pegar cada versículo e colocar numa caixinha. Então, no final, eu vou ter, sei lá, 10 versículos na caixinha A, 2 versículos na caixinha B, 7 versículos na caixinha D, na caixinha C. Então, eu monto a caixinhas, categorizo e pego os versículos e eu vejo onde ele encaixa. Né? É assim que funciona. Ele vai necessariamente estar nessa ordem? Não, eu posso alterar a ordem conforme o propósito do meu estudo. Aí, fiz isso. Separei, listei todos os versículos que falam daquele tema. Dividi nas caixinhas ali. Né? O próximo passo é examinar o contexto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada versículo que eu separei e vou analisar o contexto de onde está inserido esse versículo. Analiso o contexto. Então, vamos imaginar, aquela caixinha, tem 10 versículos lá. Eu vou analisar o contexto dos 10 versículos. E o que eu vou fazer? Baseado na análise do contexto dos versículos, o que eu faço? Resumo cada categoria. Então, aquela caixinha. O que tem em comum todos esses versículos relacionando os contextos? O que eu vou fazer? Logo em seguida, aí eu vou fazer isso da caixinha B, vou fazer isso na caixinha C. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comparação entre as declarações resumidas, né? Fiz um resumo da categoria A, fiz um resumo da categoria B, fiz um resumo da categoria C. Aí eu vou comparar o que tem em comum, o que difere um do outro. As listas de dons são iguais, no exemplo que eu estou dando aqui. São diferentes? Por que são diferentes? O que tem diferente? Qual é o propósito de cada um, de cada texto? E aí, o que eu faço? Na hora que eu analisei tudo isso, eu faço um resumo de todo o esboço. Eu tenho 3 resumos, basicamente. O que eu vou fazer? Um resumo único, falando, abrangendo todos esses 3 tópicos, todos essas 3 categorias, melhor dizendo. Então, o estudo temático, o estudo tópico, ele se dá exatamente dessa forma, tá? O que você tem em comum de todas esses métodos de estudo é que todos eles são trabalhosos, em algum ponto, em alguma medida, né? Seria muito fácil se a gente quisesse falar sobre um assunto e você pega 1, 2 versículos e matou a charada ali. Resolveu o problema ali. Mas não é assim. Muitas vezes, aqueles poucos versículos que você pega, vocês lembram que uma das
uma das advertências que a gente tem é tomar muito cuidado com os chamados textos prova. Por quê? Eu pego 2 versículos como texto prova, e aquele versículo, na verdade, o contexto dele fala outra coisa diferente daqui. Então, tem que tomar cuidado com essas situações. E, às vezes, tem outros versículos que eu ignorei em relação àquele assunto, aquele tema, por exemplo, que eles vão dar uma clareza muito maior do que aquele que eu acabei separando. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Mas, de uma forma geral, nós precisamos nos dedicar, né? É necessário dedicação ao estudo da palavra de Deus, para que nós possamos extrair do texto bíblico o real significado daquilo que ele quer nos dizer, né? Seja relacionando com versículos, capítulos, estudo de versículos ou capítulos, seja o estudo de personagens bíblicos, seja o estudo de temas específicos. O método temático, alguns vão dizer que o método temático, ele é o mais fácil de você montar. Mas é relativo, porque vai depender do tema. Por exemplo, é fácil você fazer uma teologia do casamento? O que vocês acham? É fácil? Vai demandar bastante estudo, né? É complicadíssimo casamento. Se eu falasse para vocês, o que a Bíblia fala sobre segundo casamento? Você acha fácil responder isso ou não? É complicado. Sobre divórcio. Tanto que se você for pesquisar sobre esses assuntos aí, pessoas que já têm alguma coisa gravada aí na internet, nossa, vai ter gente falando de tudo um pouco. Né? Então não é fácil. Meio complicado. Às vezes você vai, porque quando você fala de casamento, né, é um assunto bem polêmico, você vai mexer com várias situações que às vezes as pessoas vivem. E elas vão se sentir de alguma forma afetadas por aquela teologia que você criou baseado nos textos que você analisou e na interpretação que você fez daqueles textos. Tem pessoas que vão ser favoráveis a um segundo casamento em algumas circunstâncias. Outros, eles são completamente contra. A não ser em caso de falecimento, o cônjuge ele não está, ainda que for adultério, ele não está autorizado segundo casamento. Porque ele vai dizer o seguinte, que a Bíblia fala que está autorizado o divórcio, mas não que está autorizado no segundo casamento. Em algum ponto, Paulo vai falar que separou, fica como está. Ou volte com o marido, não é isso que ele vai falar? Ou se reconcilie com o marido. E aí? Então, é uma situação, por isso que eu falei, né? É simples, alguns falam que é simples o método temático, mas depende. É igual o método sintético. É mais complicado? Depende do texto que você pega. Às vezes você pega um texto mais simples para interpretar, às vezes você vai pegar um texto mais complexo. Você pega, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon. É um texto simples de entender, não tem muita coisa ali, né, para interpretar. Então, é um texto simples. Vou fazer um estudo sintético sobre Filemon. Ótimo. É muito mais fácil do que você fazer um temático sobre casamento. Então, não é propriamente o método que vai ser mais ou menos complicado. O que vai ser mais ou menos complicado é o texto que você pegar para analisar, ou o tema ou o assunto que você abordar, ou a pessoa que você escolher para fazer um estudo, né? Porque, como eu disse na aula passada, existem alguns personagens que você encontra material farto na Bíblia e material extra-bíblico também. Outros personagens, já nem tanto. Você encontra muito pouco. Então, é muito relativo essa questão, né? De ser mais fácil ou mais difícil. Tá? Tudo bem?
E aí a gente vai para o método devocional, né? O método devocional, certamente eu acho que vocês já ouviram falar, eu vou fazer minha devocional, fiz um momento devocional, né? O que é a devocional está relacionado? Ele se relaciona ao ato de você expressar devoção, ou seja, né? Um sentimento de adoração. Então, um ato devocional é um ato em que você reserva alguns momentos para adorar a Deus. Quando você vai falar sobre método de estudo bíblico devocional, esse sentimento de adoração a Deus, ou essa atitude de adoração a Deus, ela está presente no próprio ato de estudo também. É claro, gente, como nós vimos lá nas primeiras aulas já, hein? Nós já vimos lá nas primeiras aulas. Toda vez que eu vou me dirigir à Bíblia para estudar, eu preciso me dirigir a ela com zelo e sabendo que ela é a palavra de Deus, com reverência, né? A grande diferença aqui no método do estudo bíblico devocional está relacionado com a intimidade pessoal com Deus. Enquanto os outros métodos, eles podem estar relacionados tanto quanto a questões pessoais, como você preparar algo para transmitir para outro, no caso do devocional, não. O caso do devocional é uma questão pessoal. A sala vai cair, aqui a gente abre uma próxima agora. Hoje eu estou com algum probleminha aqui, desculpa a demora, demorei um pouquinho para conectar. Muito bem, então, olha só. A lição de número 10, então, ela tem 4 textos, né? Sendo que os textos 2, 3 e 4, eles trazem essencialmente uma explicação, na prática, o exemplo ali desse estudo devocional, tá? Do método de estudo devocional. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, né, esse método de estudo devocional, diferente dos demais métodos, ele não vai estar relacionado com você preparar um estudo para transmitir para outra pessoa. Ele é essencialmente, o seu propósito é essencialmente oferecer alimento pessoal. Tá? Então, o principal propósito do método de estudo bíblico devocional é oferecer alimento pessoal ao estudante da Bíblia, né? Alimentar o seu espírito. Então, esse é o objetivo. Quando você faz o seu devocional, né, como a gente chama, é aquele momento seu com Deus. Você ouve um louvor, você canta um louvor, se você for bom de voz, né? Que você faz uma oração, que você pode até fazer uma leitura bíblica, né? Mas isso não é o estudo bíblico devocional. O estudo bíblico devocional é quando você para se debruçar realmente na palavra de Deus, buscando alimento para si mesmo. Então, esse é o principal propósito, a principal diferença desse método para os demais métodos, tá? Então, o método devocional, ele nada mais é do que uma derivação de todos os outros métodos anteriores. Então, ele pode ser a partir de uma palavra específica, né? Eu quero fazer um estudo bíblico devocional sobre fé. Então, você vai fazer um estudo devocional temático, por exemplo. Eu quero fazer um estudo devocional a respeito de um texto específico. Você vai fazer um estudo sintético devocional. Eu quero fazer um estudo devocional baseado na vida de Abraão. Então, eu faço um estudo biográfico devocional. Deu para entender? Então, o estudo devocional, eu posso partir de uma palavra, de um versículo, de um parágrafo, de um capítulo, de um livro, não importa, porque esse não é o ponto. O ponto, aqui até o texto ele traz, né, essa questão, é um coração ouvinte.
é um coração realmente disposto a sentar e aprender de Deus e ter uma aplicação prática da palavra de Deus para a sua vida pessoal. Posteriormente, claro, o estudo devocional você pode até passar para outras pessoas, não há problema nenhum nisso. Mas o objetivo central do estudo devocional é você e Deus. É o seu alimento, é você se alimentar, você deixar Deus falar no seu coração. Por isso que ele fala aqui de coração ouvinte, né? De você realmente abrir o coração e deixar a palavra de Deus invadir o seu coração e falar com você, nesse sentido. Essa é a ideia do estudo devocional. Então, tanto faz, se você... Aqui ele vai trazer, né, na parte 163, divisão de capítulos e versículos, vai falar sobre parágrafo, que são questões que a gente já falou antes. O parágrafo, que às vezes vai pegar 1 ou 2 versículos, então parágrafo é diferente de versículo, não é a mesma coisa. A divisão de capítulos e versículos, ele vai dizer aqui que muitas vezes os capítulos e versículos, eles não dividem o texto de forma adequada, porque eles não fazem parte do original. Então, às vezes você tem um tema, por exemplo, que ao invés de encerrar no último versículo de um capítulo X, ele vai encerrar no versículo 2 do capítulo seguinte. Então, a divisão, ela não é a mais adequada. Essa é a explicação que ele vai estar dando aqui, isso em relação aos parágrafos também, né? Então, aí ele vai falar que você pode pegar um texto, mas um texto que encerra uma ideia completa, né? Que vai falar a respeito de um determinado assunto. Lá em Hebreus, por exemplo, Hebreus no capítulo... capítulo 5, por exemplo, né? Então, Hebreus no capítulo 5, a partir do verso 11, ele começa a falar a respeito do progresso, da progressão na fé. E ele não encerra no último versículo do capítulo 5, ele vai entrar dentro do capítulo 6. Então, esse trecho aqui, por exemplo, até essa Bíblia aqui, ela traz uma divisão boa até, né, com o subtítulo ali do verso do 5:11 até o 6:12. Então, por exemplo, esse é um texto que poderia ser pego para fazer um estudo devocional a respeito de progressão na fé, de progredir no desenvolvimento da fé. Então, você vê que não fica limitado às divisões da Bíblia, mas fica limitado ao tema em que isso é tratado dentro da palavra de Deus, que isso pode estar num versículo, 2 versículos, um capítulo, meio capítulo de um, mais meio capítulo do outro. Então, o estudo devocional não vai importar, isso não faz a mínima diferença para o estudo devocional. O importante é você pegar um contexto total em relação a algum assunto, algum versículo, alguns versículos, né? Alguma passagem bíblica, e realmente se debruçar ali para aprender, um coração realmente desejoso de aprender de Deus, né? Para aplicação pessoal, para ser alimentado individualmente. E aí, como eu disse, né? O 2, o 3 e o 4, né? Os textos 2, 3 e 4, eles vão mostrar o estudo de um versículo, o estudo de um parágrafo, o estudo de um segmento maior. Dá na mesma, não tem diferença nenhuma, né? Os princípios aplicados são exatamente o mesmo. Então, quais são as etapas aqui? Escolha do texto, né? Então, o Espírito Santo nos direciona, então, antes da leitura, não é aquele negócio assim, viu, gente? Ó, você fala, deixa eu ver que Deus vai falar comigo hoje. Fecha o olho e abre lá na Bíblia, Deus vai falar aqui. Não é assim, tá? Isso aí é tirar sorte na Bíblia. Mas de repente, você está lendo, até o autor, ele traz aqui uma coisa bastante interessante que às vezes acontece quando a gente está lendo a Bíblia.
às vezes você está folheando a Bíblia e parece que tem textos que, pum, pula, né? E salta aos olhos, chama atenção. Então, o que é isso? O Espírito Santo talvez esteja te conduzindo a analisar aquele texto, sob algum aspecto, né? Então, é em espírito de oração, é em espírito de adoração, e o Espírito Santo, então, direcionando a gente dentro de um determinado contexto, tá? Então, o Espírito Santo nos direciona para esse propósito, da escolha do texto. Se você fizer um estudo sistemático, por exemplo, você pode fazer um estudo devocional a partir de um estudo sistemático. Eu vou começar em Gênesis capítulo 1 e eu vou fazer estudo devocional a partir de Gênesis 1, né? Vai fazer sistemático. Ou, às vezes, você está folheando a Bíblia, lendo alguma coisa, aquele texto salta aos olhos, Deus quer falar alguma coisa com você ali. Então, a escolha do texto deve ser sempre direcionada ali pelo Espírito Santo, porque ele compreende aquilo que você necessita naquele momento. O ponto 2, observar os fatos, ler várias vezes o texto, prestar atenção nos detalhes, verificar a ideia central do texto, nada diferente do que a gente já viu anteriormente nesse estudo hermenêutico. Você anotar palavras que você não sabe o significado, procurar correlação de termos, né, daquilo que é tratado ali. Então, é extrair a ideia central. Lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, e aí você vai interpretar a esses fatos, descobrir o significado do texto e o mais importante, né? Qual que é o mais importante dentro do estudo devocional? De que forma esse texto se aplica à minha vida. Esse é o essencial. O mais importante dentro do estudo devocional é de que forma esse texto se aplica à minha vida, como eu consigo colocar ele em prática. Esse é o princípio básico do estudo devocional. E aí o livro, ele vai trazer um exemplo aqui na página 167 do texto de Filipenses, né? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Então, estudo devocional de um versículo. E aí ele vai, na página 168, trazer uma explicação, né, em relação a esse texto, ou uma interpretação. Ele vai dar um exemplo. Então, você lê várias vezes, faz perguntas, né? Quem escreveu, o que escreveu, como, quando, e outras perguntas. Por que escreveu? Né? Por que ele está dizendo isso aqui? Quando eu começo a fazer esses tipos de pergunta para o texto, eu vou extrair o sentido, eu vou entender qual é o princípio que está ali por trás desse texto, né? Então, olha, portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, né? E por aí vai, né? Então, esse versículo ele vai trazer essa explicação. E aí, no finalzinho do texto, ele traz essa explicação. Ele coloca assim, então, ficaria mais ou menos assim, né? Em Jesus Cristo eu tenho tudo o que eu preciso para manter-me firme e seguro como pessoa e tornar-me mais que vencedor como crente. O fato de a minha vida estar em Cristo é a minha fonte de força. Ele nunca falha. Quando eu preciso de consolo, encontro em seu amor. Tenho comunhão com o Espírito Santo, por isso nunca estou sozinho. Comunhão implica em comunicação e compartilhamento de interesses. Quanto mais eu conformo a minha vida a Jesus Cristo, mais estreita se torna essa comunhão. Bondade e compaixão devem descrever minha atitude e minhas ações para com os meus irmãos em Cristo e as deles para comigo. Né? Então, o que o texto aqui ele vai... Só um minutinho. Pode continuar. Então, aqui, o que é importante? Aquilo que o texto falou com você. Aquilo que Deus quer, que o Espírito Santo quer falar com você através desse texto. Então, aqui é como se fosse uma meditação. Ao final de todo esse estudo, dessas perguntas, o estudante ele vai chegar a essas conclusões aqui. É claro que o cuidado que a gente deve ter é o seguinte, as conclusões, aquilo que Deus quer falar comigo, jamais vai estar em discordância com os princípios que ele mesmo estabelece na palavra. Então, você tem que tomar um certo cuidado em relação ao que Deus falou comigo nisso daqui, é isso. Né? Tem que tomar cuidado se isso não está em desacordo com os contextos gerais, princípios gerais daquilo que a palavra de Deus traz. Nesse caso, obviamente que não, né?
Então, esse é o processo. Esse é o processo do estudo devocional. E aí ele vai fazer a mesma coisa no texto do número 3 e no texto do número 4, quando ele vai falar do parágrafo, vai pegar um estudo devocional de um parágrafo ou estudo devocional de um segmento maior. E é claro que quanto maior o texto que você pega para estudar, maior são as conclusões que você pode tirar dele. Maiores são as em mais quantidade, né? São as aplicações que você pode retirar do texto. Então, aqui na página 169, por exemplo, ele vai pegar os versículos de 1 a 5, o mesmo texto lá de Filipenses 2, só que em vez de pegar um versículo só, ele pegou do versículo 1 até o 5, pegou um contexto maior. Olha, a reflexão que foi feita em um versículo, é lógico, ela vai estar inserida aqui também. Então, ele vai chegar na conclusão, quando você vai lá na página 172, você vai ver essa conclusão que ele chega baseado no estudo. Então, esse mesmo processo de fazer as perguntas, de ler uma vez, de ler duas vezes, de repetir, anotar as palavras que desconhece, procurar pesquisar mais, fazer correlações de texto. Então, aí ele vai chegar numa conclusão, né? Baseado, o caminho é o mesmo. A conclusão aqui na página 172 é um pouquinho maior, porque o texto utilizado para estudo, ele também é um pouquinho maior. Assim como, se você for lá na página 173, você vai ter o Filipenses 2, de 1 a 11. Então, quer dizer, você ampliou um pouquinho mais, segmento maior. Aí você vai lá na página 175 do livro e vira a página, você vai ver que tem praticamente 2 páginas de anotações em relação à meditação sobre aquele trecho, sobre aquele texto. Então, basicamente, né, você organizando o texto, você tem condições de fazer correlações. Quanto maior o texto que você pega, mais importante é você saber dividir esse texto em partes. Então, quando você pega um capítulo todo, por exemplo, de uma carta, por exemplo, eu vou fazer isso com o capítulo 2 de Romanos, por exemplo. Então, é importante você pegar esse capítulo 2 e identificar as divisões ali, e analisar trecho por trecho. Você seleciona trecho por trecho, faz uma avaliação, uma aplicação, extrai o princípio e faz uma aplicação para você de cada um desses trechos, e no final você tira uma avaliação geral, um contexto geral. Ali, a partir do momento que você tem 3 resumos, vamos colocar assim, ou 3 explicações, ou 3 aplicações, melhor dizendo, você pega essas 3 aplicações e resume numa aplicação geral. Então, a diferença é essa. Quando você pega um versículo, você não precisa fazer isso. Quando você pega um texto maior, você vai precisar dividir. Se um texto, como por exemplo, de Filipenses 2, de 1 a 5, você pode dividir até por versículo, ou por 2 partes, né? Eu não li o texto, para ser bem sincero, para saber se daria para dividir em 2 partes ou não. Mas quando você pega um texto maior, aí você vai ter que dividir em mais partes. Quanto maior o texto, mais partes você precisa dividir para avaliar trecho por trecho, extrair princípio e fazer uma aplicação. Faz isso para cada trecho, depois faz isso de uma forma geral, extrai o princípio geral e faz uma aplicação geral. O importante aqui na devocional é sempre entender que isso serve para alimentar a nossa alma, é alimento pessoal. E a diferença e essa é exatamente a diferença entre todos os outros métodos, né? É um complemento a todos os métodos anteriores. Tá? E é isso, pessoal. Né? Vocês gostariam de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Vocês já pegaram os livros novos lá de escatologia? Já sim. E vocês estão animados para estudar escatologia? Mudar de livro. Eu não vejo a hora de mudar de livro. Porque você achou tão Esse livro chato aqui tá assim? bem difícil. Ah, eu não gosto muito de português.
Mas não é português, é hermenêutica. A literatura pura. São muitas regrinhas, né? Aí eu vou mandar para vocês. Estou compartilhando a tela com vocês ainda ou não? Estou, né? Na tela de fim. Tá. Deixa eu abrir aqui. Eu vou mandar para vocês esse daqui, ó. Isso aqui é baseado no livro anterior. Ele traz aqui, são 33 slides, né, que ele vai trazer assim, regras de interpretação. Então, estude a Bíblia a partir da crença que ela é a suprema autoridade em questão de religião, fé e doutrina. Não se esqueça que a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Dependa da fé salvadora do Espírito para a compreensão. Interprete a experiência pessoal à luz das Escrituras e não as Escrituras à luz da experiência pessoal. Enfim, né? Tem várias regrinhas aqui. Regras de interpretação geral, aí tem regras específicas, né? Regras gramaticais. Né? Aí tem regra 1, também regra 2, tal. Aí você vai ter as regras, os princípios históricos de interpretação, né? Também vai ter os princípios teológicos de interpretação, aí também regrinha 1, regrinha 2. Eu acho que ele aparece de uma forma mais didática, essas regrinhas, né? Então, eu vou mandar isso aqui para vocês também, eu vou colocar lá no grupo, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vocês estavam querendo semana que vem já tá presencial, né? Não vai estar, não. E vocês acham que escatologia é fácil? Não deve ser, mas eu acho que não é mais difícil que esse aqui, não. Também acho que não, também acho que não. Não me dou muito bem em português também, não. Fala, Nivaldo. Domingo que vem agora vai ter escola bíblica presencial? Vai sim. Vai sim, Beleza. já volta. Já vai voltar. Vai estar ainda limitado, né? Mas já voltou. Na verdade, algumas capelas até já voltaram esse último, capelas que estão escaladas, por exemplo, para a próxima ceia, elas, ao invés de começar na semana que vem, já começaram nesse último domingo. Mas semana que vem já começa tudo. A catedral, por exemplo, já é domingo que vem. Beleza. E aí, segunda, então, a gente fala sobre escatologia. Espero que seja um pouquinho mais fácil, né? Não, mais fácil é. Mas sabe por que é mais fácil? Porque é um assunto... Primeiro, eu não gosto de falar assim, na verdade, né? Eu vou falar de maior interesse, mas não é que é só isso. É que a forma com que... Eu vou fazer outra crítica, outra crítica não, vou fazer a mesma crítica de novo, né? A forma com que o assunto foi tratado aqui, eu não achei o mais adequado, tá? A realidade é essa, eu penso assim. Tanto que, se você pegar qualquer daqueles livros que eu indiquei para vocês lá, é uma delícia ler aqueles livros. É diferente, porque o assunto é tratado de uma forma diferente. Então, acho que depende muito da forma como você trata, né? Como a gente fica muito amarrado à questão do livro aqui, às vezes tem esse probleminha aí, essa questão. Mas Espero que um pouco mais de interesse, né, Reginaldo? Mas da forma com que é abordado, na forma com que foi abordado, quando você vai para a escatologia, é um assunto que todo mundo gosta de falar, né? Tem interesse, né? Tem dúvida, fica mais participativo. Então, acho que nesse sentido, sim.
né? Em relação ao assunto, hermenêutica é extremamente importante, tão importante ou mais importante do que a escatologia, porque a hermenêutica é a base para a interpretação. Mas, né? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então tá bom, vamos orar. Encerrando. Amanda tá rindo aí, quer falar alguma coisa, Amanda? Não, Ah, tá, você tá rindo, acho que dos bastidores aí, né? é bem isso mesmo. Então tá bom, vamos lá. Senhor, muito obrigado, Pai, te agradecemos, louvamos o teu nome, te exaltamos, Senhor, como soberano sobre as nossas vidas. Louva ao Senhor pela vida de cada um dos alunos, ó Deus, que dentro de tudo aquilo que nós estudamos, que o Senhor nos capacite, nos oriente, né, nos direcione em relação aos nossos estudos, para que nós cresçamos no conhecimento, cresçamos na graça do Senhor, que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos, para abençoar também outras pessoas, para que essas pessoas possam se achegar aos seus pés, que possam se solidificar no Evangelho, na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós assim pedimos e te agradecemos. Que seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe a todos. 1, 2, 3, bem fortão. Bye. Bye, Boa bye. noite. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, bem na hora que eu dei risada.